Tarifas, crise de liquidez, juros subindo e altos. Será que os Estados Unidos estão numa bolha? Será que em meio a essa crise existem oportunidades? E como se preparar para toda a volatilidade forte que está vindo por aí? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Pessoal, tivemos aí então uma semana muito conturbada sobre a questão das tarifas. Teve uma pausa aí de 90 dias com o mantimento aí de algumas tarifas recíprocas, de 10%. E agora a briga realmente está entre os Estados Unidos e a China. Então, duelo de gigantes, batalha boa de assistir, mas claro, pode machucar bastante se você tiver com uma carteira muito exposta, com muita renda variável, tá? Então, atualmente aqui, os Estados Unidos estão com tarifas novamente retalhadas com 125%, no caso a China retalhando os americanos, e os americanos aqui já enfrentam uma taxa aqui de 145% dos americanos. Tem uma discussão, parece que a China não vai mais aumentar, ela já parou por ali, muita conversa, muita discussão, mas vamos ao que importa, tá bom? Porque essas notícias, elas vêm e vão, elas mudam toda hora e você não pode ficar refém de tarifa para ficar investindo certo, beleza? Então, na prática, a gente teve aqui uma situação um tanto quanto interessante acontecendo essa semana por diversos motivos. Um deles, a China quer que isso aconteça, quer que esse gráfico suba, e esse aqui, pessoal, é o gráfico dos juros de 10 anos do governo americano. Basicamente, aqui é o juro de 10 anos dos Estados Unidos, tá bom? Faz mais ou menos uma semana eu fiz um vídeo, os juros eles estavam mais ou menos aqui, tá certo? Eles estavam caindo, que é o que o governo americano precisa para manter ali a ordem do sistema, manter o poder, manter a hegemonia americana, aquela discussão toda, tá bom? Independente se você gosta dos Estados Unidos ou da China, a realidade é essa, tá certo? Você pode comentar à vontade, pode ficar bravo, pode ficar zangado, mas a realidade é essa, tá bom? E essa semana aconteceu aqui uma alta muito forte, muito expressiva nos yields do governo americano e eles dispararam aqui, eles subiram, cara, coisa de percentuais muito consideráveis, né? Cara, subiu aqui quase 20% numa semana, né? Cara, ô louco, mais que muita ação, né? Pegando aqui, vai, 18% aqui no pico máximo, né? Na volatilidade máxima, né? Isso aqui acaba causando muita preocupação e, de fato, possíveis problemas para a economia americana, tá? O governo tem que resolver isso aqui, o Fed tem que resolver isso aqui. Porque, no final das contas, o governo americano, ele quer baixar os juros justamente para poder rolar a dívida americana, que eles têm aqui, ó, segundo o site Peter G. Peterson Foundation, mais ou menos 36,2, ó, até atualizou aqui, trilhões de dólares, tá, de dívida americana que eles vão precisar ir pagando ou ir rolando para frente, tá? Como é que eles rolam a dívida? Cara, basicamente eles precisam de um juros mais baixo possível para conseguir rolar essa dívida a custos menores e ter menos impacto fiscal, inflacionário e também de outras fricções políticas, né? Mas comenta para mim, você acha que os Estados Unidos estão numa bolha ou numa situação que não dá mais para sair? Comenta para mim que eu vou responder todos os comentários. Então você já entendeu que os Estados Unidos têm uma dívida imensa que precisa ser rolada e quanto menor as taxas de juros, mais barato é você rolar uma dívida. Só você pegar o exemplo, né? Você, por exemplo, tem um financiamento de um carro ou de um imóvel, por exemplo, tá? Não é bem assim, mas é um exemplo para ilustrar, tá certo, pessoal? Você, por exemplo, não está conseguindo pagar em dia, você vai precisar fazer uma nova dívida ou rolar essa dívida, né? Se as taxas Selic está em 15%, o banco ele não vai te deixar muito tranquilo aí para você rolar essa dívida. Vai ser caro, porque o custo do dinheiro, que é a taxa de juros, ele está muito alto. É difícil você pegar crédito, é difícil você pegar dinheiro, é complicado. Mas se a taxa de juros fosse 2%, que nem na pandemia, e você tem um score lá do Serasa, né, aceitável, então você consegue rolar essa dívida a custos muito menores, muito mais tranquilos. E é isso que o governo americano quer, ele quer que baixe as taxas de juros para ele conseguir rolar grande parte dessa dívida, tá? Então são 36 tri que vencem ao longo de muitos anos, tá certo? Não é um único ano, tem aqui, vocês podem acessar o site, né? Tem todo aqui os detalhes, bastante informação, mas, se eu não me engano, 8 ou 9 tri vencem já esse ano, tá bom? Então nós vamos rolar uma quantidade grande de dinheiro, tá bom? E quanto menor a taxa de juros, melhor para eles fazerem isso, tá? Esse aqui é o gráfico M2 lá dos Estados Unidos, do dólar. O que é o M2? É uma das formas de você medir o quanto de dinheiro está circulando na economia. Então aqui a gente tem mais ou menos, aqui arredondado, 21,5 trilhões de dólares em M2 tá circulando. Então isso aqui é a quantidade de dinheiro que tem nos Estados Unidos. Ah, Antônio, mas por que tem mais dívida do que dinheiro? Porque você, por exemplo, tem mais
gastos no seu cartão de crédito do que na sua conta bancária, porque você criou crédito, entendeu? É mais ou menos assim, galera. Tô arredondando vários conceitos, tá? Isso aqui não é um curso de economia, é um vídeo do YouTube, tá bom? Então, o governo americano, ele tem várias formas de conseguir baixar a taxa de juros. A que todo mundo conhece, e é uma das formas que o Trump também quer, é uma das possibilidades, né? É do próprio Fed ir lá, dar um canetaço e falar o seguinte, cara, agora a taxa é 4%. Ou então, agora é 3,5%, agora é 3%, agora é 2%, e assim por diante. Lógico que ele não vai fazer isso de uma baga só, né? Tem que ter controle inflacionário, tem um monte de coisa envolvida, mas essa é uma das formas. A outra forma, que pouca gente comenta, mas é porque é complicado comentar isso, tá, pessoal? É chato, é que dá muito trabalho. São conceitos complexos, tá? A outra forma é basicamente o seguinte: o Fed, ele não precisa cortar os juros básicos para aliviar ali o sistema, tá? Basta o Fed imprimir dinheiro, ou seja, fazer o famoso QE. O que é o QE? É o Quantitative Easing. Ele deixa quantitativamente mais fácil, tá bom? Vou botar nesses termos para o pessoal entender melhor. E aí ele aumenta a quantidade de dinheiro no sistema. Ele faz a famosa expansão da base monetária, que é o que vinha acontecendo aqui há muito tempo, tá? Esse aqui é o gráfico de 2000 até agora, mas aqui tem aqui no Fred, para quem quiser acessar, né? Fred St. Louis, né? Muito bom esse site, por sinal. Tem os dados lá de 1800, se não me engano, beleza? Botei os mais próximos para o pessoal ver no vídeo, né? E nesse momento a gente está ainda numa situação de QT. O que é QT? É o Quantitative Tightening, ou seja, o easing você facilita a expansão da base monetária. O tightening você aperta a base monetária. E o que é o tightening? É diminuir aqui a quantidade de dinheiro, né? Pode ver, tinha 21.700, agora tem 20, entendeu? Aí vai oscilando, tá? E, cara, isso aqui é um problemão pro Fed e pros Estados Unidos. Um problemão. A quantidade de dinheiro impresso aqui, cara, isso aqui é uma bucha, tá? Mas se o Fed não baixa as taxas de juros no braço, ele pode imprimir dinheiro. Esse é o famoso meme de ligar a impressora, tá? Se você acompanha o mercado financeiro e já viu aqueles memes do Fed, né, do Jerome Powell, imprimindo dinheiro, aqueles memes, sabe? E você nunca entendeu, é porque eles imprimem dinheiro. E com esse dinheiro, o que eles fazem? Eles pegam e o próprio Fed compra dívida pública do Tesouro. Ou seja, ele meio que está injetando liquidez. Quando ele compra títulos do Tesouro, é a mesma coisa que você comprar um título do Tesouro direto. Se muita gente compra, faz o preço do título subir, não é verdade? Quanto mais gente compra, mais caro o título fica. Se o título fica mais caro, mais barata, ou melhor, né, menor é a taxa de remuneração daquele título longo. O que é a taxa de remuneração daquele título? É os juros básicos da economia. É basicamente isso, tá? Porque os juros básicos ele define ali no D0, mas os juros longos que a gente fala são baseados nos títulos, tá? Eu tô arredondando vários conceitos, tá, pessoal? Isso aqui, de novo, não é um curso, é um vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo com mais desses conhecimentos, mais desses conceitos, com mais detalhes, né? Como é que os Estados Unidos imprimem dinheiro, compra títulos, como é que o Fed, o Treasury ali do Tesouro americano no caso, né? Eles se relacionam para baixar a taxa de juros e ainda exportar a inflação que isso gera. Cara, comenta também aqui embaixo para eu saber se realmente tem demanda para esse tipo de vídeo, tá? Geralmente é um assunto muito técnico que o pessoal não gosta, mas cara, se você quiser, comenta também o que eu faço, tá? E aproveita e deixa o like, se inscreve, que tem um monte de gente que segue aqui o canal, assiste direto, recorrente e ainda não é inscrito, beleza? Ah, Anthony, mas por que você tá falando isso? Você tá falando isso porque você, querendo ou não, gosta um pouco mais do Trump e dos Estados Unidos do que da China. Galera, é verdade, né? Eu não vou esconder de ninguém, né? Eu não preciso esconder de ninguém, inclusive. Vocês me conhecem. Resulta Capital é a minha empresa, não tenho nenhum vínculo com banco, corretora, nem governos, então a minha opinião é essa mesmo. Eu prefiro a segurança e a força do dólar do que um yuan chinês ou do que o real brasileiro. Mas você pode ter investimentos em três moedas. Você pode ter em euro também. Ou você pode ter empresas que estão expostas nesses mercados de alguma forma. Você pode ter em criptomoedas também. Mas o meu ponto aqui não é só pela minha opinião. Porque por mais que eu tenha opinião, muitas vezes, como investidor, como analista também, gestor das carteiras recomendadas, eu tenho que fazer as coisas que elas são certas pelo playbook, né? Justamente pelas regras. Então, por mais que eu acho que os americanos vão vencer essa guerra contra a China, a Guerra Fria, eu acho que sim, tá? Mas eu não posso me dar o luxo de dar all-in nos Estados Unidos. Eu não posso. Porque isso é ser um emocionado. Isso é ser amador.
Então eu tenho meu viés, eu não escondo de ninguém, mas eu tô consciente deles. Agora, eu não vou ter nenhuma exposição a Brasil, a empresas que têm relação com o mundo, fora dos Estados Unidos. Tem, cara, claro que tem. Mas no final das contas eu falo bastante disso, por quê? Os americanos, eles têm um poder monetário, fiscal, que nenhum outro país do mundo tem, cara. E eu sei que muita gente gosta da China, admira às vezes a questão do comunismo da esquerda, não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema mesmo, não tem nada contra. Na real, tipo, algumas coisas eu tenho contra, mas é saudável, né? Obviamente. E, os chineses são muito trabalhadores, aquela coisa toda verdade. Não, ok, beleza. Muito melhor que o brasileiro, sem dúvida nenhuma, tá? Mas os americanos, quando precisar, é que, cara, a pessoa que geralmente fala essas coisas não tá ligado. Quando precisar, vai acontecer isso aqui, ó. Já tá saindo nas reportagens, tá? Isso aqui, ó, 11 de abril. Você deve estar vendo esse vídeo dia 12, né? Eu tô gravando aqui 8 da noite de sexta-feira. Vocês que achavam que eu parava de trabalhar às 2 da tarde, né? Então, assim, ó, o Fed está pronto para estabilizar os mercados se necessário. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que se precisar, o Fed vai ligar a impressora. E se ele ligar a impressora, ele vai imprimir dinheiro. E se ele imprimir dinheiro, ele vai comprar títulos do governo. E se ele comprar títulos do governo, ele vai empurrar na mão aqueles yields, as taxas de longo prazo para baixo. E se ele empurra as taxas para baixo, pelo prêmio de risco, pela paridade, né, da taxa livre de risco, o mercado muitas vezes sobe. Não é que isso quer dizer que o S&P vai subir, não é isso que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam errado. Mas ele vai fazer um ajuste estrutural de leitura de risco, tá bom? Na mão. Aí vocês vão falar, pô, Anthony, mas não vai dar inflação. Galera, o americano exporta a inflação. Ele não fica para ele é a moeda de reserva do mundo, cara. Goste você ou não. Ah, Anthony, você gosta? Cara, eu gosto mais do Bitcoin. Mas aparentemente só eu gosto mais por enquanto. Não é o mundo todo. Então, cara, a gente tem que entender que é o dólar. Por enquanto é o dólar, entendeu? E ele vai exportar a inflação pro mundo. Aí você fala, não é verdade, Anthony, não é assim. Cara, você que é brasileiro, na boa, você acha que toda a inflação que a gente tomou aqui nos últimos anos aí, na cabeça, pra não falar outra coisa, é só culpa do Lula e do Bolsonaro? Não é, cara. É culpa de que o dólar ganhou muita força em relação ao real, mas em relação a várias moedas do mundo, ao longo de anos. Não tô falando dessa semana, tô falando de anos. Muito porque esse aumento da base monetária dos americanos, ele foi exportado para o mundo. Não foram os americanos que pagaram com a inflação. A inflação deles é muito baixa, cara. Quem aí já foi, bota nos comentários, quem já foi para os Estados Unidos em 2010 comprar uma camiseta lá? Uma camiseta, cara, negócio básico, negócio tranquilo. Um hambúrguer que seja. E voltou em 2024 e era quase o mesmo preço. Assim, mudava, era um pouco mais caro, mas assim, era quase a mesma coisa. Eu fui. E era quase a mesma coisa mesmo. Agora, uma camiseta do Brasil de 2010 ou um hambúrguer, né, de 2010 pra cá, cara, em reais mudou. Por quê? Não é, de novo, não é o Lula, o Bolsonaro. É claro que política ajuda. O fiscal do Brasil é muito complicado, mas assim, essa inflação foi exportada, cara. Por quê? Porque as commodities são precificadas em dólar. O dólar se valorizou. Tem toda uma dinâmica bem complexa. Então, essas coisas você tem que ficar ligado, porque no médio e longo prazo isso afeta muito, tá? Ah, Anthony, essa semana afetou? Pô, galera, essa semana efetivamente não afetou, porque não teve impressão de dinheiro, tá bom? Não teve. Agora, se o Fed falar assim, ó, nós vamos ligar a impressora, cara, é todo dia, nós vamos comprar, eu vou dar um número aleatório aqui, tá? Eu não tenho noção exata dos valores que eles podem comprar durante o dia, mas sei lá, 100 bilhões de dólares por dia. Dei um chute aqui, tá bom? Um exemplo. Cara, os juros, eles vão ser pressionados para baixo. Essa alta dos juros aconteceu por várias coisas. Incerteza, receio, insegurança, medo, falta de confiança de certo ponto. Tudo verdade. Mas, por exemplo, os chineses estão vendendo títulos americanos aqui. Quando você vende um título, né, vou pegar aqui um exemplo clássico, né, IMAB11. Pô, IMAB11, título conhecido aí da galera. Quando o título aqui, né, quando o ETF, que é uma cesta de títulos, ele está caindo, o que acontece? Aqui em cima, o yield, por exemplo, era 7. Aqui, 7,5. Aqui embaixo é 8. Exemplo, tá? Exemplo teórico, obviamente, beleza? Então, quando você sai vendendo títulos no mercado agressivamente com força, e no caso a China é o maior detentor de títulos do governo americano, você enfia a mão no preço, leva o preço dos títulos para baixo e, consequentemente, leva o yield para cima, tá bom? É aquela relação clássica que a gente também vê no Tesouro Direto, por exemplo, entre preço do título e taxa equivalente, tá bom?
Então essa dinâmica existe. Ah, Antônio, mas você olha essa tabela que precifica os cortes de juros do Fed e às vezes muda, e às vezes não muda. É verdade, galera, eu olho, tá? Porque aqui são formatos de como o mercado se trava. Isso aqui é muito curto prazo, tá? Isso aqui é tudo desse ano. A gente tá falando aqui de juros de 10 anos, 30 anos, tá? São coisas diferentes. É que é muito complexo para explicar num vídeo de simplesmente 20 minutos. Mas você tem que ficar atento a tudo isso. Por quê? Porque mesmo que o Fred não, perdão, Fred é o site aqui, ó. Fred é lá de São Luís, né? Mesmo que o Fed, realmente, do Federal Reserve, né? Perdão, ele não corte os juros na mão porque ele tem receios inflacionários por conta da economia interna, muito possivelmente ainda tem várias formas e o governo americano tem muita carta na manga para conseguir baixar os juros na mão, tá? Muita carta na manga. Porque essa é a grande necessidade dele do curto prazo. No médio, no longo, eles até podem ver China, outros países, guerras acontecem também, tem muita coisa no radar, é muito difícil você compreender o jogo total, né? Não deveria ser esse o seu grande objetivo, né? Mas eles vão dar um jeito de baixar esses juros, cara. É o país, economicamente falando e financeiramente falando, mais competente que tem para fazer o que ele quer. Goste você, goste ou não goste, desaprove, aprove, não importa, eles vão dar um jeito. E obviamente, né, pessoal, as coisas que eu tô falando aqui no vídeo não é para você achar que é só porque eu tô falando que você tem que dar all-in simplesmente em mercado americano, ações ou renda fixa americana. Cara, você precisa ter exposição aos múltiplas classes de ativos de múltiplos países e moedas. Porque senão você sempre vai estar refém de acertar exatamente o movimento daquele país, daquela economia. E isso é muito difícil, cara. Muito difícil. Tá? Eu tô falando mais do governo americano, dessa crise das tarifas, porque é o que está movendo os mercados recentemente, tá bom? Mas isso vai passar, tá? Toda essa queda que a gente está vendo aqui, isso aqui é uma das primeiras pernadas de volatilidade, na minha opinião. Provavelmente nós veremos mais quedas, provavelmente, tá bom? Ou então, pelo menos, muita volatilidade nos próximos semanas e meses, talvez, porque as incertezas e as emoções estão no ar. Tá? O próprio VIX também fala isso. E se você não tiver uma carteira preparada para sofrer esses cenários, né? Para a carteira sofrer, mas para você não sofrer, você vai ficar incomodado e você pode perder dinheiro. E isso é muito perigoso. Então a hora de fazer os ajustes, de entrar no eixo, de arrumar a casa e se preparar para a tempestade é agora. Senão depois o S&P aqui vai ter caído. Exemplo, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas ele vai lá e cai 50% na sua cara. Ah, Anthony, você acha que vai acontecer isso? Cara, achar mesmo? Eu não acho. Eu acho que não. Agora, se acontecer, eu tô tranquilo. Na boa, eu tô tranquilo. E eu sempre pergunto isso pros clientes, né? Se cair 50%, o que você vai fazer? Vai comprar mais? Vai rebalancear? Ou vai ficar desesperado? Aí o pessoal que fala, não, vou ficar desesperado. Então você tá no perfil de risco errado. Aí tem que reduzir um pouco a renda variável. Ou então, você é conservador, não tem problema. Faz parte, galera, tá tudo certo. Dá pra ganhar dinheiro também sendo conservador. Você tem que investir em renda fixa nacional, internacional. Tem toda uma dinâmica do ciclo de juros, né? Não é tão simples, mas tem como. Mas você tem que encontrar o seu perfil, tá bom? E se quiser conhecer um pouco das carteiras recomendadas que tem para perfis de mais conservador, moderado ou arrojado, ou então para quem quer renda passiva e dividendo todos os meses, clica aqui no link da descrição que tem muito mais informações. Tem um WhatsApp para falar comigo se quiser, tá bom? Eu vou deixar aqui esse pensamento como uma das formas mais interessantes de você encarar essa crise, essa volatilidade dos mercados que está por vir. Já tá aqui, né? Mas deve aumentar ainda mais como realmente uma visão profissional de oportunidade, tá? Esse aqui é o gráfico do ouro, tá bom? O ouro tá renovando máximas históricas. Esse aqui é o Shao USD, é o preço do ouro em dólares, tá bom? A gente tem ETFs no Brasil também, tem ETFs internacionais, diversos, mas é só para representar essa movimentação do ouro, que é a reserva de valor global, que não é moeda, é metal, vamos dizer assim, né? Isso aqui só prova de como o mundo tá com receios, tá com medo e tá buscando formas de estar seguro, tá bom? O que isso aqui quer dizer? Que até em crises existem oportunidades, existem ativos que se valorizam, existem formas de você se beneficiar. E você tem que ter um mindset para procurar essas oportunidades. Não o ouro, né? Não é porque eu tô falando ouro que você tem que comprar ouro. Gente, é óbvio que não. Tá? As carteiras recomendadas, praticamente todas têm algum percentual de ouro. Algumas têm bem pouquinho, algumas têm um pouco mais, mas elas têm. Agora, você não vai comprar aqui, né, pessoal? Pô, as carteiras deram o call lá atrás, né, cara? Lá atrás, antes desse oba-oba todo, tá?
Porque uma vez por mês, ou mais vezes, dependendo do seu perfil, você tem que rebalancear. Então você vai ter que ou aportar mais ou vender aquilo que está muito valorizado, tá? Nesse caso, o ouro está na máxima histórica, tá? Você não deveria estar comprando ouro agora, tá? Infelizmente, passou o bonde. Se você faz questão de ter ouro para o longo prazo, eu até entendo, eu acho que é uma boa ideia, mas você precisa criar um planejamento estratégico para comprar ouro aos poucos ou comprar Ibovespa aos poucos, entendeu? Comprar S&P 500 aos poucos, para você não sair se desesperando e dando all-in num único investimento que desejar, entendeu? E tem que ficar esperto, porque nas próximas semanas a gente vai ver mais volatilidade e vai ter muita oportunidade para quem já está preparado e para quem não está em dúvida do que comprar e do que vender. Estou deixando recomendado aqui então um vídeo sobre os retornos do S&P quando ele cai 10%, para o pessoal estudar um pouquinho e entender as recuperações que o mercado americano já teve no passado. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.